E galera, beleza? Galera do nono ano, vamos conhecer alguns países europeus. Essa é a Alemanha. A Alemanha aí é uma área de 356.733 metros quadrados. A capital da Alemanha é a cidade de Berlim. A população alemã é cerca de 82 milhões de habitantes. A estimativa é lá em 2005, agora é quase 100 milhões. A moeda lá é o euro, né? Antes era o marco. Nós vimos essa mudança quando estudamos a União Europeia e a instituição do euro. Certo? Aí está aí a Alemanha, entendeu? Nacionalidade aí alemã, e esse é a terceira economia do mundo. Está a geografia da Alemanha. A Alemanha se localiza aí no centro-norte da Europa, certo? Tem cerca aí de 4 fusos, mais 4 horas em relação a Brasília. O clima na Alemanha é o clima temperado, não é um clima muito frio, é um clima temperado. As principais cidades da Alemanha são as cidades de Berlim, Hamburgo, Munique, Colônia, Frankfurt, Düsseldorf e Hannover. São as principais cidades. Composição étnica aí nós temos na Alemanha, além dos alemães, temos também turcos, temos africanos, americanos lá na região. O principal idioma lá falado é o alemão e existe alguns dialetos regionais. E as principais religiões aí é o cristianismo, né? Cristianismo católico, entendeu? Também existe os chamados calvinistas, os islamistas, e existe também o judaísmo na região. Na economia, os principais produtos da Alemanha aí é a batata, a beterraba, inclusive o açúcar, né, de beterraba lá deles, que é muito famoso aí no mundo antes do açúcar da cana-de-açúcar. E a principal fonte aí é a chamada indústria, né, que são equipamentos de transporte e máquinas. Por exemplo, empresas importantes mundiais, automobilísticas como a Volkswagen, a Audi, vem lá da Alemanha. Uma das figuras mais marcantes da Alemanha é a figura de Adolf Hitler, né? Adolf Hitler foi o imperador aí, o grande dominador da Alemanha no século XX, e ele foi quem instituiu o Partido Nazista, né? Ele foi o cara que provocou a chamada Segunda Guerra Mundial e ficou muito famoso por justamente matar pessoas e minorias étnicas e querer uma sociedade de sangue puro, segundo o Adolf Hitler, que foi o líder do nazismo na Segunda Guerra Mundial. E sistema político esse e dominação essa, o Hitler derrotado, né, pela chamada Tríplice de países que estavam na chamada Tríplice de Aliança, composta aí por Inglaterra, Estados Unidos, os países que derrotaram aí a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eles não se orgulham disso, obviamente. Os alemães hoje são um povo bastante ordeiro e que ajuda muito o planeta. Você tem uma ideia, eles são a terceira maior economia do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos, né, China e Japão. Eles são, aliás, a quarta, né, perdendo para esses 3 países. Outro país bastante importante aí é a Itália, né? Nós temos aí a Itália. Aí a língua italiana, que tem origem no latim, é a língua oficial do Império Romano. Porém existem outros exemplos, né? Lá no caso das línguas faladas na Itália, como o napolitano, o toscano. A língua italiana foi de fato, né, oficializada com o processo de unificação do país em 1861 e a formação do Estado-nação que hoje conhecemos como Itália. A Itália tem uma rica tradição musical, pois foi um dos principais berços da ópera, né, como destaque para os compositores como Rossini, Puccini, Verdi, né? Atualmente, a música pop italiana é o estilo romântico italiano, fazem muito sucesso dentro e fora do país. Nas artes aí, a Itália é repleta de museus de arte. A arte romana e renascentista se destacam no país. Podemos dizer que a arte italiana influenciou vários artistas e estilos artísticos durante toda a história. Isto aí, quadros importantes, nós estamos vendo aí embaixo, como os quadros da Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, o quadro Pietà, né, de Michelangelo e outros. Outra coisa importante na religião, né? A Itália é um país composto, na maioria, por católicos. Vale lembrar que toda a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana encontra-se no Vaticano, que é um país, né, dentro de Roma. Grande parte dos italianos é praticamente da religião católica
igrejas são encontradas em grande quantidade nas cidades italianas. Está aí chamada regiões turísticas, né, mas que fazem parte também da história mundial. O Coliseu de Roma, né, os canais de Veneza, que é uma cidade dentro da água, né? E nós temos o Centro Histórico de Florença, um dos maiores centros comerciais e de encontro, né, entre as pessoas que vinham da Ásia para a Europa, né, chamadas regiões comerciais. Outro país importante que nós vamos estudar é a França. Está aí a França. Está aí no mapa, né, da Europa, né, onde se localiza a França aí, entre Espanha e os outros países que ficam aí na parte leste, né, aí Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, né. Está aí a França, a capital Paris. Está aí os Montes Pirineus, né, que são das cadeias montanhosas que nós falamos, que fica aí na França. Está aí a economia, né, a França é um dos países mais desenvolvidos da Europa e do mundo, fazendo parte do grupo de 7 países mais ricos do mundo, certo? A França tem aí 3/5 das terras cultiváveis. A França é líder no setor agrícola europeu, na agricultura bastante desenvolvida, bastante mecanizada. Como eu tinha falado anteriormente, né, a beterraba açucareira, eles lá cultivam a beterraba para a fabricação de açúcar, assim como nós cultivamos aqui a cana-de-açúcar para a fabricação do açúcar. A indústria francesa, para vocês terem uma ideia, está muito bem apreciada a nível mundial, sobretudo no que toca às indústrias de automóveis, aviação, metalúrgica e têxtil, bem como as que estão ligadas aos produtos químicos, né, e alimentares. Aqui no Brasil, se tem ideia, os carros da Renault e da Peugeot são carros franceses. Queria aqui falar sobre a França. Um dos principais símbolos franceses é o Le Coq, né? Vamos ver. O Le Coq aí é a utilização do galo, a figura de um galo como representação da França. Aconteceu por conta da semelhança do termo latino gallus, que significa galo, com o nome do povo que no passado habitava a região, o gaulês, ou em francês galóis, tido como símbolo de vigilância e valentia. Foi especialmente utilizado na época da Revolução Francesa. Daí em diante ocupou os locais de destaque nos selos e moedas francesas, assim como nas competições esportivas. Paisagens e monumentos. Um dos monumentos mais importantes da França está aí iluminado, a chamada Torre Eiffel, ou também Torre Eiffel, que fica na cidade de Paris. Está aí novamente aí a Torre Eiffel, né, vista aí pelo dia. Outro monumento importante que nós podemos ver é o chamado Palácio de Versalhes, né, onde foi assinado diversos acordos aí entre os países vencedores da Segunda Guerra. Aí. E está aí o Museu do Louvre, né, está aí a pirâmide aí e a evolução dele ao longo do tempo. Nosso quarto país aqui é a Inglaterra, né? A Inglaterra que é outro país que faz parte do grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Está aí o mapa aí, essa ilha que nós falamos tanto que foi palco do Brecht, né? Está aí a Inglaterra, está aí essa ilha aí chamada Reino Unido ou Grã-Bretanha, que é onde fica a Inglaterra, país de Gales, Escócia, Irlanda e Irlanda do Norte. Também está aí a Inglaterra, fica nessa região. E aí outro país que a gente vai estudar. Está aí alguns costumes do povo inglês, né? Comer, até para comer, né? Tem a questão do garfo estar sempre na mão esquerda e a faca na direita. Esse é o estilo inglês de comer. Filas ordenadas, né? Em pé na fila, não, filas inglesa, né? Que é um atrás do outro. Não cumprimentar pessoas com beijo, evitar falar alto em público. É educado não olhar para ninguém em público. Evite fazer gestos, né? E abraços, tá? Essas coisas são todos costumes ingleses espalhados pelo mundo. Aí o Reino Unido, a Inglaterra e o Reino Unido é uma das principais potências comerciais da Europa Ocidental, né? Tem a agricultura como forte aí. O Reino Unido tem grandes jazidas de carvão, gás natural e petróleo. Entretanto, suas reservas de gás natural e petróleo tendem a diminuir com o passar do tempo, né? E ele tornou-se aí um importador de petróleo. Certo? Essa é a Inglaterra permanece aí fora, né, da chamada União Monetária e atualmente também fora da União Europeia, depois do Brexit. A economia ainda, eles são grandes exportadores, né, de commodities, né, exportações de commodities aí, bens manufaturados, combustíveis, e importam commodities, né. Na verdade, é uma relação entre isso.
Esses commodities que eu falo são produtos primários, eles também produzem, mas eles importam mais que produzem. E exportam mais produtos manufaturados, quer dizer, eles vendem mais produtos manufaturados do que compram, quer dizer, é um país altamente industrializado. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, né? No caso aí a rainha Elizabeth II, certo? O chefe do governo aí é o Gordon Brown, e a Inglaterra vive esse tempo aí. A faixa etária da população, pessoas de idade entre 20 e 44 anos. A religião mais praticada lá são os cristãos, chega a quase 60% da população. É um país predominantemente de planícies. Quer dizer, tem poucas áreas montanhosas, isso é bom, né? Está aí as possíveis mudanças da bandeira, né? A Inglaterra tem na bandeira ali o centro aquela cruz vermelha, que é a cruz de São Jorge, da Inglaterra, certo? Quando você vai passando para as outras bandeiras, é a união dos países do Reino Unido, né? Você junta a Escócia, né, a bandeira escocesa, e une também a bandeira do país de Gales, e faz essa mistura e tornando essa última bandeira aí que nós vemos a cruz passando, que é a bandeira que incorporou ainda, além da cruz de São Jorge e a bandeira da Escócia, incorporou ainda a cruz de São Patrício. Na Inglaterra, o maior símbolo que nós temos lá é os 3 leões, esses 3 leões aí no brasão, certo? E também a questão da cruz de São Jorge, que não tem uma definição, mas ela foi estabelecida aí para símbolo da Inglaterra durante a Idade Média. A moeda oficial aí da Inglaterra é a libra esterlina, que é a moeda oficial do Reino Unido desde 15 de fevereiro de 1971 e até os dias atuais. Ela não foi substituída pelo euro e atualmente, como nós já discutimos em aula, a Inglaterra se encontra fora da União Europeia. Para fechar a nossa aula, está aí a bandeira símbolo aí da Grã-Bretanha. E aí também unindo as bandeiras e os países. A cruz de São Jorge, a cruz de São Patrício e a bandeira unida. Está aí os leões, né? Que inclusive é símbolo, né, da camisa da seleção inglesa. E claro, outro país que eu trago aqui para vocês é a Rússia. Está aí a Rússia. A Rússia tem uma área de 17 mil quilômetros quadrados aí. Capital é Moscou, população de quase 150 milhões de pessoas, né? A moeda é o rublo, né? Está aí, e o nome oficial é a Federação Russa. Então esse é o país que herdou, né, toda a riqueza da chamada antiga União Soviética. Este é o mapa da Rússia, né, no globo terrestre. A Rússia aí faz fronteira com 14 países, né? E tem cerca de 20 mil quilômetros de fronteiras, né? Enorme. A Rússia domina quase metade da Europa e 1/3 da Ásia. Veja como o país é grande. Metade da Europa, 50%, né? E 1/3, quer dizer, a terceira parte da Ásia. Esse fator faz com que a Rússia possua vários climas diferentes, temperaturas diferentes, né? Então a Rússia possui 4 climas: ártico, né, temperado, né, e subtropical e subártico. Quer dizer, são vários climas, uma região bastante imensa, né? O relevo russo domina as planícies e vales, e na hidrografia, apesar de ser muito grande, 18% do território é coberto por água, quer dizer, existe muita água. A Rússia é uma democracia federal, entendeu? E o presidente da Rússia hoje é o Vladimir Putin. E existem lá os 3 poderes, né, de Estado: legislativo, executivo e judiciário. São independentes uns aos outros. Um dado interessante é aí, Forças Armadas. A Rússia é uma das maiores do mundo, né, nas Forças Armadas, tanto em armamentos quanto em recursos humanos, quer dizer, em pessoas. Atualmente, ela tem uma rivalidade, né? A Rússia conta com uma força militar só comparável à dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. A Rússia é um dos países com maior diversidade racial étnica do mundo, quer dizer, povos diferentes vivendo no mesmo ambiente. São russos, ucranianos, chechenos e uma grande quantidade de pessoas lá. Então está aí um dos principais símbolos lá da Rússia, ao fundo o Kremlin, né, em Moscou. Dizem que o cara que construiu esse prédio teve os olhos furados, né, para não construir outro igual. E para não esquecer, né, o galo, né, o símbolo da França, aí é a Eurocopa 2016, esse foi o símbolo, para você ter ideia como o galo lá tem esse símbolo. Na camisa da seleção francesa também. Está aí a camisa da seleção francesa e o galo aí no peito, né? Beleza, galera? Valeu. Até a próxima aula.
Estamos aí, terminando esse assunto de Europa, de Europa, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Até o próximo exercício. Valeu, galera!